Oi, gente, essa é a TV Bula, essa é a coluna Diários do Aran e hoje eu vou propor uma discussão interessante para vocês. Qual o limite do humor? Como eu faço humor e também faço esse negócio aqui, sei lá, comentários culturais, eu trombo com essa história toda hora. Você pode ver que essa pergunta sempre reaparece, né? Semana passada mesmo eu estava no My News falando sobre o Will Smith e essa pergunta apareceu. E toda vez que acontece, sei lá, uma piada ruim no stand-up, um ataque terrorista contra uma redação em Paris, um atentado à bomba contra uma produtora carioca ou um tapa no Oscar, essa pergunta que aparece. Ela já foi tão repetida que ela virou um clichê. Né? Qual o limite do humor? Virou um clichê. Mas apesar de ser uma pergunta aparentemente ingênua, quase banal, atrás dela se esconde muita coisa. Fica aí, a gente vai falar sobre isso. Bom, qual o limite do humor? Sabe que nesse livro aqui, ó, um livro muito legal, chama História do Riso e do Escárnio, do Georges Minois, editado pela Unesp. É um livraço, tá vendo? Muito interessante. Ele diz logo no começo que o riso é um assunto muito sério para ficar por conta dos comediantes. Eu acho que até que ele está certo, sabe? Mas quando eu penso em limite do humor, eu penso, sabe, filme de ficção científica? Eu imagino assim, capitão, chegamos ao limite do humor. Daqui para frente nós iremos onde nenhum homem jamais esteve. Ou então, sei lá, aqueles westerns, sabe? Filmes de caravana, que o cara chega e fala assim, ei, Jake, nós chegamos no limite do humor. Daqui para frente as terras selvagens. Então, assim, qual é o limite do humor? Né? Como se chega no limite do humor? Vamos tentar descobrir. Ó, nesse livro aqui do Jimmy Carr. Jimmy Carr é um humorista, chama The Naked Shape, tá? Jimmy Carr é um humorista britânico, um comediante de stand-up. Tem um show dele na Netflix, tá? Ele tem uma risada muito esquisita, mas ele é engraçado, ele tem umas piadas boas. Nesse livro aqui, ele diz o seguinte, ele usa a teoria da evolução do Darwin para justificar a presença do humorista. Ele fala assim, olha, se o humor existe há tanto tempo em tantos lugares do mundo, é porque rir é alguma coisa que torna melhor o ser humano. É uma característica que nos ajuda na evolução. Por isso que a gente continua rindo. Né? Tem uma ideia aí, né? Como é que o riso pode nos ajudar a evoluir? Porque tem um ensaísta inglês, cadê o nome dele aqui? Deixa eu ver, que eu preciso checar. William Hazlitt. Ele é o cara que disse, o homem é o único animal que ri. E aí o Miller completou. E rindo, ele mostra o animal que ele é. Mas de fato, quando a gente pensa, o homem não é apenas o único animal que ri, ele é o único animal que tem consciência de que vai morrer. Né? Assim, na Terra, o único animal que tem consciência da própria finitude é o homem. Porque, por exemplo, um cachorro não sabe que ele vai morrer, uma formiga não sabe. Uma baleia, que tem o maior cérebro entre os animais do planeta, também não sabe. Um golfinho não sabe. Um chimpanzé não sabe que ele vai morrer. O chimpanzé talvez saiba, mas ele não tem instrumentos para expressar o sentimento dele. O homem é o único que tem. Porque a vida, cara, a vida a gente sabe como é que é, né? Um monte de boleto, de frustrações, de doenças, de insatisfações. E no fim de tudo, você morre. Né? Se você for muito feliz, você vai ter uma morte sem dor, uma morte tranquila, né? Como se diz, morreu como um passarinho, pedrada? Não, morreu dormindo, né? Sei lá. Na melhor das hipóteses, você vai morrer sem dor, mas você vai morrer. Ninguém escapa vivo da vida, né? E o humor é uma maneira de você olhar para isso, é uma maneira assim, diante desse vale de lágrimas que é a vida, você tem duas atitudes: sentar e chorar e morrer de chorar, ou sentar e rir e morrer de rir. É só isso que existe. Então, assim, a pergunta não é qual é o limite do humor, a pergunta é qual é o limite do drama. Tem uma frase em latim que é assim: castigati ridendo mores. Espero que a pronúncia seja essa, tá? Eu não conheço latim. A tradução é rindo mudam-se os costumes. Né? Porque essa é a função do humor. É você criticar uma sociedade para talvez, quem sabe, mudar essa sociedade. Criticar um zeitgeist, criticar uma situação, criticar um momento em que você está vivendo. Essa é a função do humor, de quem faz humor. E o drama, por exemplo, o drama ele é imobilizante. De onde nasce o drama? Vamos pensar. Pensa num dramalhão,
nas novelas mexicanas, em algumas novelas da Globo que são muito derramadas, filmes da Jane Campion, O Poder do Cachorro e tal. O dramalhão, ele nasce de uma pessoa que diante de uma situação, diante de uma doença, diante de uma dificuldade, ele não reage. Ele senta e chora. Entendeu? Ele não reage. Ele não tem coragem de reagir. E daí nasce o drama. O drama nasce da impossibilidade de reação. Enquanto que o riso, ele é uma reação. O humor, a crítica, ele é uma reação a um estado de coisas. O drama não. O drama não leva ninguém a nada. Né? O drama ele é paralisante. Lembra aqueles filmes assim, quando você tinha um herói que falava assim, eu rio diante do perigo? Sabe? Fazer humor é rir diante do perigo. Porque, como eu falei, o perigo é a gente vai morrer. E se você consegue rir disso, você elimina o drama. Então, nossa questão não é o limite do drama, não é o limite do humor, é o limite do drama, entendeu? A gente tem que discutir o limite do drama. Deixa eu mostrar outro livro aqui, ó, Satiristas. Esse é um livro muito legal, do Paul Provenza e Dan Dion. Isso é um livro americano, tá? Eles entrevistam vários humoristas, escritores, gente de stand-up, falando e discutindo humor. Eles têm uma tese que eu acho muito interessante, que é o seguinte: quanto mais você observa a vida e quanto mais você nota quão absurda é a vida, mais cético você fica. E quanto mais cético você fica, mais você ri de tudo. Então o humor, ele é uma manifestação de inteligência e de intransigência contra uma situação. Né? O Miller tem uma frase genial, como tudo que o Miller fez, que é assim: quem se abaixa diante do opressor mostra a bunda ao oprimido. Essa é a função do humor. Mas isso não é tão simples, porque, por exemplo, identificar o poder político é muito fácil, é quem foi eleito. Né? Quem está em Brasília hoje é o poder político. Mas numa democracia, o poder político muda, né? Tem que mudar. O poder intelectual, ele é mais difuso e mais difícil de identificar, e ele é mais perene, ele é mais permanente. Né? Durante quantos anos a gente achou que a Terra era plana? E agora tem gente voltando a pensar que é. Então é mais difícil você identificar e até criticar o humor intelectual, o humor cultural, o humor de uma época. Isso é mais difícil. Agora, pensa, por exemplo, o que é Dom Quixote, se não uma crítica ao romance de cavalaria, aquela situação de miséria e de burrice daquele momento. O que é Gargantua e Pantagruel do Rabelais. Não é isso. Então, quando a gente começa a pensar, o humor é isso. O humor, ele tem que retratar uma época. Então, assim, qual o limite do humor? O humor tem que ter limite? A ideia de que o humor possa ter limite, ou seja obrigado a ter um limite, ela é em si risível. Porque ela é parte de uma mesma cultura dominante. Quando uma questão começa a ser repetida várias vezes, em vários momentos, seguidamente, é porque isso virou uma ideia do establishment. É porque isso virou uma ideia corrente. E o humor tem que reagir a ela. Então, a questão é: qual é o limite do que você diz? O limite do que você diz, ou do que você pensa, ou do que você escreve é a lei. Né? Esse é o limite. Se alguém faz uma injúria racial, ou faz uma ameaça, ou faz uma apologia ao crime, quem cuida disso é a lei. Esse é o acordo numa sociedade democrática. É a lei escrita pelos cidadãos. Esse é o limite. Né? Porque quando se pensa em limite de humor, você tem que pensar obrigatoriamente em quem vai determinar que limite é esse. Então a gente vai colocar o quê? Alguns grupos que têm um poder para isso, alguns sábios que vão se reunir e definir o que pode dizer ou não. Quem define? A grande pergunta, quando se fala de limite, é quem estabelece o limite. E com que poder estabelece o limite. Né? Esse é o ponto. Então, assim, como é que você define qual é o limite? Quem define qual é o limite? E o fato de você discutir que deve existir um limite já não embute em si mesmo uma ideia autoritária? Eu acho que embute. Eu acho que tem uma ideia autoritária aí. O fato de a gente perguntar isso já é autoritário. Bom, eu vou terminar esse papo cabeça com uma história muito bacana, muito bonita e muito interessante sobre a origem do mundo
que ela está num pergaminho que chama pergaminho Ippur, ou pergaminho de Leiden, porque esse pergaminho está na cidade de Leiden, no museu da cidade de Leiden, que fica na Holanda. Então ele é chamado de pergaminho de Leiden também. É um pergaminho gnóstico, feito no Egito e datado de 1900 a.C., o que significa que esse texto tem quase 4.000 anos. Interessante, né? É uma história de criação, tá? Os egípcios identificavam o Deus criador com o Sol, era Ra, ele criava. E ele conta uma história da criação que é assim: não existia nada, e então apareceu Deus. E Deus achou aquilo tão absurdo, absurdo que não existisse nada e que de repente ele existisse, que ele começou a rir. Ele começou a rir do absurdo da situação. E quando ele riu, ele criou a luz. E aí quando ele se viu, ele achou aquilo tão mais absurdo que ele começou a gargalhar. E gargalhando, ele criou a terra, ele criou a água, ele criou as plantas, e cada vez ele ria mais, ele ria mais, ele ria mais, até que ele gargalhou tanto que ele criou o homem. Então a gente é produto de uma risada. Eu acho essa história fabulosa, porque se a gente percebesse o absurdo que é a vida, e o absurdo do que a gente diz e fala, a gente queria mais. A gente tá precisando rir mais, sabe? Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha. Fica o pedido aí para você acionar o sininho, dar curtir no canal, para a gente poder fazer conteúdos mais malucos que nem esse, tá bom? Qualquer hora eu volto.